iniciando a semana com algo que a gente já tinha ideia de que ia acontecer. Pitoli, toda vez que a gente acerta na nossa oposição, toda vez que a gente trabalha bem, que o governo sente a pancada, vem o rebote, vem a contra-investida, vem o ataque do governo. E o ataque do governo agora é a abertura de um inquérito policial contra Eduardo Bolsonaro. Qual é a acusação? A acusação é que o Eduardo Bolsonaro estaria tentando coagir policiais e outros funcionários públicos que estão no Brasil por ameaçá-los de sanções americanas. Então eu vou dar um panorama para a galera, vou simplificar numa historinha. Imagina o seguinte, Pitoli, quando você era criança, você tinha um costume de roubar biscoitos. E aí a sua mãe dizia para você, meu filho, Pitolinho, não roube os biscoitos, senão o seu pai vai te dar uma surra. O que o governo brasileiro está dizendo agora é que quando a mãe avisa para o Pitolinho não roubar os biscoitos, a mãe está coagindo o Pitolinho a não roubar os biscoitos. Ele não tá, a mãe não está simplesmente dizendo, olha, essa é uma consequência do ato criminoso. Não roube biscoitos. Se você roubar biscoitos, você vai apanhar do seu pai. Quando o Eduardo fala, agentes da Polícia Federal, delegados de Polícia Federal, juízes, promotores, funcionários públicos, quando vocês violam direitos humanos, os Estados Unidos, na sua soberania, impõem sanções contra vocês. É só isso que o Eduardo está falando. Ele está falando o óbvio, o lógico. Não viole direitos humanos. Não prejudique empresas americanas de forma ilegal. Não prenda funcionários públicos americanos. Não continue uma perseguição guiada contra o presidente Jair Bolsonaro. Não condene velhinhas e mulheres a 14 anos de prisão por um crime que não aconteceu. É o básico, é o lógico, Pitoli. Então, do meu ponto de vista, quando o Gonê pede a instauração de um inquérito policial, e aí vamos adivinhar para quem que foi sorteado esse inquérito. Qual juiz do STF que vai cuidar dessa investigação? Pitoli, eu te dou um Big Mac com batata grande se você adivinhar. Mas é o Supremo de um ministro só para essas coisas, né? Só tem um relator ali para essas coisas, né, Beninsky? Adivinha. Pois é. Adivinha. Posso imaginar que, se eu chutar, vai cair Alexandre de Moraes. Sabe aquele sorteio que só tem um papelzinho só? Alexandre de Moraes. Olha, Alexandre de Moraes de novo. Só tem Alexandre de Moraes ali, Beninsky? Tchê! Rufem os tambores! Vamos tirar o papelzinho e vai sair o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes vai ser o relator desse inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Qual o crime? Falar a verdade. Qual verdade? Os Estados Unidos, nação soberana, tem o direito de impor sanções contra aqueles que praticam crimes, violações de direitos humanos, contra não só pessoas, mas também contra empresas, contra americanos, né? Não só contra americanos, contra brasileiros, contra empresas americanas. Então, eu tenho certeza absoluta que o Gonê e o Alexandre de Moraes estão confessando, simplesmente confessando, que eles têm medo das sanções, que eles sabem que as sanções vão chegar, que vai arrebentar a boca do balão, que o povo vai para a rua, Pitoli, para comemorar como se fosse carnaval, Natal, festa junina e impeachment da Dilma, tudo junto.
Bilinski. Esse vai ser o nível de comemoração. Você já começou a comprar foguete, Pitoli? Então, não, é churrasco garantido. Vai ser carnaval na Bahia. Né? Bilinski, agora, a palavra que eu usei para resumir o que o PGR está fazendo é desespero. Eu usei essa palavra. Sinto que tem um clima de desespero ali. O que a gente pode fazer, ao mesmo tempo, Bilinski, a gente também sabe que é mais uma contra o presidente Bolsonaro, porque vai ser ouvido nesse caso, como se o Bolsonaro, como se Eduardo tivesse menos de 18 anos, né? Enfim, mas também para criar uma associação criminosa. Já estão até falando de veículos de imprensa que ouviram o Eduardo. A Ouro Verde ouviu o Eduardo, né? Então pode também, para atacar o Jair Messias Bolsonaro, o pai, Eduardo, provável candidato ao Senado em São Paulo, com força para ser eleito, ou seja, é mais uma ação que também traz outras consequências, né? Exatamente. Então isso aqui também é para colocar um pouco de medo nos repórteres, nos deputados, por que não? Eu fiz uma reunião com o Eduardo Pita em Brasília e uma reunião com ele em Washington, no State Department. Também vão querer me indiciar em inquérito, também vão querer me prender, porque eu fui lá falar sobre como nós temos uma integração entre o crime organizado, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. É isso que vocês querem? Querem me prender também? Querem prender o Eduardo, querem prender o Jair? Quem que vai ficar solto nessa bagunça aqui? Vai ficar solto corrupto, bandido, ladrão, traficante. Essa galera vai ficar solta e o cidadão de bem vai ficar preso. É basicamente essa a conta, Pitoli. Eu tenho certeza absoluta que esse desespero do Gonê está diretamente relacionado com o quão próximas estão as sanções. Se não tivesse quente, meu irmão, ele não estava apavorado. Exato, e o Eduardo, né, embora eu defenda a ideia de que se Jair Messias Bolsonaro não for o candidato para o ano que vem, Bilinski, deu tudo errado. Deu tudo errado. Né? Infelizmente, é uma sensação que eu tenho. Porque a gente sabe como o sistema está agindo. Por exemplo, hoje, uma das informações é que o Centrão, caciques do Centrão, já conversam quando o presidente Bolsonaro será preso. Ou seja, eles estão torcendo para o jacaré no filme do Tarzan, mas isso é natural, porque Bolsonaro, elegível, né, e solto, é o presidente do Brasil em 2026, não tenha dúvida. Né? Assume 27, é claro, mas na eleição do ano que vem. Então vem aí o Centrão dizendo, olha, a gente precisa ver ele preso. Quando? Porque senão, como é que o sistema vai voltar ao comando do país, né, Bilinski? Exatamente isso. Eu tenho certeza absoluta que eleições sem o presidente Jair Messias Bolsonaro é golpe. Então, qual que é a lógica do sistema? Eles estão agora atacando não só o Jair, como também todos aqueles presidenciáveis que não estão alinhados com o sistema. Então, Eduardo é um presidenciável com certeza absoluta. Em qualquer cenário que o presidente Bolsonaro fale, Eduardo será candidato. Eu não serei candidato, Eduardo será candidato. Eduardo está eleito. Agora ele está blindado, né? Porque ele está nos Estados Unidos, está afastado do cargo de deputado federal pelo prazo de licença de 3 meses. 4 meses. 4 meses, falei besteira? Isso aí. 4 meses. Não, 4 meses. Ele está afastado e agora ninguém pode prender ele, né? Tá lá debaixo da asa do presidente Trump. Eu quero ver o Alexandre de Moraes mandar um mandato de prisão via carta precatória para ser cumprido lá pelo FBI ou por um Sheriff's Department, Homeland Security. Quero ver se eles têm culhão de fazer isso. Não tem, né? Não tem, obviamente não tem. E eles estão com medo daquilo que a gente sabe que é mais claro. São as sanções que vão atingir os ministros do Supremo, não só eles, como também. Agora, qual que você acha que vai ser a opinião? Seja sincero comigo, Pitoli. O que está passando pela cabeça de um americano responsável pelas sanções, sabendo que aquele cara que veio aqui denunciar a violação de direitos humanos agora está sendo investigado por isso? É bem democrático, é completamente comum, né? O cara que denuncia o ditador
ser investigado pelo ditador. O Pois que o é. americano está fazendo? Ele está olhando e está falando assim, meu Deus, os caras não têm ideia que eles estão confessando o crime. Então, Bilinski, agora, ao mesmo tempo, né, a gente, esses últimos dias, acho que foi a CNN que liberou a informação de que agora os ministros do Supremo estão preocupados com as sanções. Né? Agora eles estão preocupados. Há pouco aqui, conversando com o Didi, surgiu a questão, pô, em que planeta esses caras vivem, né? Que agora eles estão preocupados com sanções. Aí vem a questão envolvendo as esposas, donas dos escritórios de advocacia, e até brinquei, falei, deve ter sido naquele jantar em casa, né, o cara, né, chega ali com a cirola pro jantar, com a pantufa e tal, aí a esposa fala assim, ô bonitão, enquanto era só você, tudo bem, mas acho que vai sobrar para mim. E aí fura a bolha e chega a informação para estes que agora estão preocupados de que algo pode dar errado. Né, do ponto de vista de futuro para estes, inclusive, que vivem mais com o dinheiro do escritório do que com o próprio salário. A gente sabe disso, que o que financia essa turma é o escritório de advocacia da esposa, enfim. E aí, o que você traz dos Estados Unidos, Bilinski, com relação às sanções, o que pode de fato acontecer? Cara, a reunião que eu participei no Brasil, ela foi uma reunião muito mais de apresentação, né? Nos Estados Unidos já foi mais uma reunião de esclarecimentos, né? Foi feito aquele esclarecimento super importante sobre as organizações criminosas brasileiras que já atuam nos Estados Unidos e agora cabe aos Estados Unidos determinar se elas são terroristas ou não. Mas sobre as sanções, eu acredito que o ponto mais vital de todas elas foi a gente entender até onde elas podem chegar. Então, a Lei Magnitsky, ela trata do sistema financeiro global, né? Eu tenho, por exemplo, Netflix, eu tenho conta no Uber, eu uso X, eu uso Instagram, eu tenho conta no banco, e tudo isso pode ser bloqueado por uma ordem, né? Um momento em que seja aplicada essa lei, nada mais funciona, porque todas essas instituições estão ligadas ao sistema bancário global. Então, nem o Banco do Brasil, meu irmão, nem Nubank, nem nada desse, nem Sicredi, nem nada funciona desconectado do sistema global. Então, ficou claro o quanto que elas são efetivas. E por que elas funcionam? Porque a gente vê que sanção é uma coisa que pode ser aplicada em diversos níveis, né? Estados Unidos aplicou sanções contra Cuba, aplicou sanções contra a Rússia e não teve muito poder de convencimento. Mas quando a sanção é desse tamanho e contra indivíduos, a coisa funciona. Porque quando você vê um vídeo do ministro do Supremo Tribunal Federal cantando num evento do iFood, Exato. ou cantando num evento do governo do Distrito Federal, você percebe que esses caras eles perderam a noção do que é ser funcionário público, do que é ser servidor público, né? Você falou um ponto muito importante, Pitoli. O funcionário público, quando ele vive do salário, né, ele tem uma moralidade diferente, ele tem uma humildade diferente. Eu tive um professor juiz na faculdade que ele falou assim: Paulo, entrar para a magistratura fecha duas portas na sua vida. Fecha a porta da pobreza, você nunca vai ser pobre. E fecha a porta da riqueza, você nunca vai ser rico. Você vai ser uma pessoa que tem uma boa qualidade de vida. Mas você não vai ter iate, você não vai ter jato particular, você não vai fazer viagens internacionais várias vezes por ano. Você vai sustentar bem a sua família, você vai ter sua casa própria, o seu carro, mas você não vai ter, você não vai ser rico. E quando a gente percebe a quantidade de ações que eles tomam para burlar isso, para se tornarem ricos de verdade, Pitoli, para se tornarem não os 0,1% da população, que eu tenho certeza que todos eles são, mas os 0,0000001% da população, que acumula muito dinheiro, que acumula muito poder. Quando eles se esforçam para isso,
eu fico extremamente preocupado, porque aí já não tem mais um poder judiciário, não tem mais um juiz, o que você tem é um ator político que vai agir em torno dos próprios benefícios.